Como alguém que questiona uma pregação pode ser elogiado na Bíblia? A resposta curta é que nem sempre questionar significa ser incrédulo, e a história dos bereanos nos ensina exatamente isto. Veja que interessante. Paulo era um apóstolo legítimo, escolhido diretamente por Cristo. Ele escreveu quase metade do Novo Testamento e foi um dos maiores plantadores de igrejas da história. Mesmo assim, quando pregou em Bereia, sua mensagem foi analisada palavra por palavra. Diariamente, os bereanos conferiam nas Escrituras se o que Paulo dizia era mesmo verdade. E Lucas não diz que eles eram rebeldes, não diz que eram céticos, não diz que eram arrogantes. Ele diz que eles eram mais nobres. O detalhe aqui é que os bereanos não examinavam a mensagem de Paulo porque desconfiavam dele. Examinavam porque confiavam nas Escrituras mais do que em qualquer homem. Essa atitude prova que familiaridade com a Bíblia não é o mesmo que fidelidade à Bíblia. A partir de agora, você vai entender quem eram os bereanos realmente e por que eles são um exemplo para todos nós. Os bereanos eram os habitantes da antiga cidade de Bereia, na Macedônia. Mas, no vocabulário cristão, o significado de bereanos passou a designar, popularmente, aquelas pessoas que têm zelo pelo ensino correto da palavra de Deus e não se contentam com um cristianismo de impressões vagas. Esse significado foi emprestado diretamente do comportamento dos bereanos diante da pregação do apóstolo Paulo, uma postura marcada por atenção, prontidão e, ao mesmo tempo, reverência criteriosa diante da Escritura. O encontro do apóstolo Paulo com os bereanos ocorreu após sua passagem por Tessalônica, durante a segunda viagem missionária narrada em Atos 17. Em Tessalônica, certos judeus, movidos por inveja, incitaram um motim contra Paulo e Silas, tumultuando a cidade e pressionando os irmãos. Diante do perigo, os cristãos tessalonicenses enviaram Paulo e Silas para fora, e foi assim que, depois de uma jornada noturna, os missionários foram parar em Bereia. Vale notar que em Tessalônica, a resistência começou como oposição religiosa, mas rapidamente assumiu feição pública e política. Os acusadores buscaram enquadrar a pregação como ameaça ao império, dizendo que Paulo e seus cooperadores procediam contra os decretos de César e proclamavam outro rei, Jesus. Eles também afirmavam que os missionários transtornavam o mundo habitado, ou seja, o mundo sob domínio romano. Obviamente, essa era uma acusação de perturbação social grave, como se fosse sedição e deslealdade ao imperador. Inclusive, o cristão tessalonicense que hospedou Paulo e Silas na cidade teve sua casa invadida e foi arrastado às autoridades como responsável por acolher os missionários, provavelmente tendo que assumir um compromisso legal de que os missionários deixariam a cidade e não retornariam. Talvez isso explique por que Paulo mais tarde, quando escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses, falou de ter sido impedido de voltar àquela cidade. Seja como for, de Tessalônica a Bereia havia cerca de 72 quilômetros de distância. A cidade de Bereia era um centro populoso do sudoeste da Macedônia nos tempos bíblicos do Novo Testamento. Embora o livro de Atos nos apresente Bereia de modo breve, a história da cidade começou muito antes do século I. Há referências a Bereia como uma cidade importante desde o período clássico e helenístico, com proeminência ao menos desde os séculos 4 e 5 a.C., o que mostra que não se tratava de um povoado ocasional ou irrelevante no mapa do mundo antigo. Ainda assim, do ponto de vista dos grandes acontecimentos políticos da antiguidade, é justo dizer que Bereia e seus habitantes não desempenharam um papel importante como Atenas, Corinto ou Roma. A geografia, porém, favorecia a cidade. Bereia estava na Macedônia, próxima às cadeias montanhosas da região, numa zona situada a oeste de Tessalônica, e não muito distante de áreas ligadas à memória do antigo reino macedônio. Então, no tempo do Novo Testamento, os bereanos viviam numa cidade próspera e com boa estrutura. O território onde Bereia estava era atravessado por rotas de viagem e comércio que conectavam o mundo ocidental mediterrâneo ao oriente do Império. Mas Bereia ficava um tanto afastada das principais passagens e rotas mais movimentadas do Império, o que a tornava, ao menos por algum tempo, um refúgio mais discreto para a continuidade da obra missionária. Como em muitas cidades do Império Romano, havia ali uma comunidade judaica organizada, com sinagoga e hábitos regulares de leitura das Escrituras. Aparentemente, a estadia de Paulo e Silas em Bereia foi curta,
embora seja impossível determinar um período exato. Alguns intérpretes sugerem semanas, outros cogitam algo mais longo. O texto de Atos, entretanto, não se prende a datas. Ele nos entrega, sobretudo, o contraste entre duas recepções da mesma mensagem. Em Tessalônica, houve conversões reais, mas também oposição violenta. Em Bereia, houve uma abertura mais nítida ao ensino e uma disposição mais serena para examinar as Escrituras. O que realmente se sabe é que em Bereia, Paulo e Silas rapidamente foram à sinagoga dos judeus na cidade. Isso, inclusive, era uma estratégia missionária característica do apóstolo. Começar onde a palavra de Deus já era lida, onde havia categorias bíblicas para compreender conceitos de promessas, aliança, Messias, pecado, expiação e esperança. Em outras palavras, nesse sentido, Paulo não anunciava o evangelho como um salto no escuro, mas como a luz prometida que finalmente havia rompido o horizonte. Lucas registra que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Portanto, os bereanos reagiram com nobreza de disposição, demonstrando generosidade intelectual, honestidade espiritual e abertura responsável à verdade. Essa nobreza se evidencia de modo muito claro em duas atitudes complementares. Eles receberam a palavra com avidez, mas ao mesmo tempo com cuidadoso senso crítico, submetendo tudo ao crivo da Escritura. Aqui é importante evitar dois erros comuns. O primeiro erro é imaginar que os bereanos foram elogiados porque desconfiaram de Paulo como quem suspeita de tudo gratuitamente. Mas o comportamento dos bereanos não foi cinismo. Lucas diz que eles receberam a mensagem com toda a avidez, ou seja, com interesse, com entusiasmo. Esse detalhe desmonta a caricatura do bereano como alguém eternamente contrariado, sempre pronto a encontrar falhas em qualquer pregador. Na verdade, a figura do bereano bíblico é muito diferente. É uma pessoa ensinável que ouve, examina, considera e recebe a mensagem com disposição. O segundo erro é supor que a nobreza deles consistia numa credulidade imediata. Também não foi isso. Como dissemos, eles receberam a mensagem com interesse e, ao mesmo tempo, conferiram à luz da Escritura se o que Paulo anunciava era verdadeiro. Ou seja, a receptividade deles não era ausência de critério. Ao contrário, era submissão criteriosa ao Deus que fala nas Escrituras. Diferentemente dos judeus de Tessalônica, que procuraram distorcer completamente a mensagem pregada por Paulo para criar um tumulto político na cidade, os bereanos ouviram a pregação e de boa vontade consideraram a possibilidade de aquela mensagem estar correta. O próprio verbo examinar usado por Lucas para descrever a atitude dos bereanos é frequentemente associado na Bíblia à ideia de inquirição criteriosa, empregado também em contextos de investigação judicial. Isso reforça que o exame dos bereanos não foi pirraça nem espírito de suspeita, mas diligência séria, íntegra e sem preconceito, buscando conferir a mensagem à luz da verdade da Escritura que tinham em mãos. Nesse sentido, o elogio de Lucas aos bereanos também tem relação direta com o hábito de exercitar-se na leitura contínua da Escritura. O texto bíblico é claro, eles examinavam diariamente a palavra do Senhor. Isso sugere que não se tratava apenas de um ritual semanal na sinagoga, mas de um empenho contínuo. Em outras palavras, eles encontravam ocasião para se reunir e conferir as Escrituras todos os dias, e não meramente aos sábados. E aqui aparece um traço precioso do povo de Deus. Quando o Senhor acende fome verdadeira, a pessoa não se satisfaz com migalhas ocasionais. Ela busca alimento dia após dia, de modo que mesmo quando o mensageiro não permanece por muito tempo, a palavra continua trabalhando no coração e na mente dos que a amam. Essa observação é particularmente útil hoje, quando muitos confundem maturidade com busca obstinada de vozes e novidades, em vez de dependência constante da palavra. Esse exame diário também nos ensina como a fé cristã foi apresentada no ambiente judaico do primeiro século. Paulo não pregava um evangelho desconectado das escrituras anteriores. Ele anunciava Jesus como cumprimento real e genuíno da revelação veterotestamentária. Assim, os bereanos comparavam o anúncio apostólico com o texto escrito que possuíam. Em outras palavras, o evangelho não era uma doutrina inventada pelos apóstolos. Era a verdade antiga, agora revelada com clareza, porque o Messias havia vindo, sofrido, ressuscitado e reinado. Por isso,
O exemplo dos bereanos diz muito sobre o amor pela Escritura e a preocupação diante do acréscimo de doutrinas humanas como se fossem palavra divina. Inclusive, esse exemplo também indica que o supremo juiz de todas as controvérsias teológicas não é a tradição, nem decretos, nem opiniões de escritores antigos, nem doutrinas de homens, nem impressões privadas, mas o Espírito Santo falando na Escritura. A Escritura contém plenamente a vontade de Deus e tudo o que alguém deve crer para ser salvo é ali suficientemente ensinado. Por isso, absolutamente ninguém deve ensinar algo além do que a Escritura já ensinou. Então, quando o texto de Atos 17 é lido nesse horizonte, percebemos que o elogio aos bereanos não é um convite à arrogância, mas um chamado à reverência. A palavra de Deus é tão santa e tão suficiente que até a pregação apostólica, enquanto anunciada, era recebida e testada conforme a Escritura que Deus já havia dado. Essa recepção dos bereanos à palavra não foi meramente emocional, mas intelectual. Sim, eles receberam a mensagem com entusiasmo, mas um entusiasmo que andava junto com convicção formada pela verdade examinada. Em outras palavras, a fé deles não repousava em sensação, repousava em conteúdo. Isso é coerente com a própria lógica bíblica da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé verdadeira não nasce do vazio. Ela é gerada e sustentada por uma mensagem com sentido, com conteúdo, com a informação correta sobre quem é Cristo, o que Ele fez e o que Deus promete ao seu povo. Por isso, quando a palavra é substituída por impressões, a fé inevitavelmente se torna frágil. E quando a palavra é ouvida, entendida e crida, a fé ganha raízes. Assim, o Evangelho foi proclamado entre os bereanos com grande progresso, alcançando muitas pessoas, não apenas entre os judeus, mas também entre gregos, incluindo mulheres de alta posição social. Esse detalhe é significativo por ao menos 2 motivos. Primeiro, ele lembra que a palavra de Deus atravessa barreiras sociais. A fé cristã não é um clube de elite, nem um movimento de massa sem rosto. Ela alcança o coração do simples e do instruído, do trabalhador e do governante, do homem e da mulher, porque a necessidade é universal. Todos pecaram, todos precisam de reconciliação com Deus. Todos são chamados ao arrependimento e à fé em Cristo. Segundo motivo, esse detalhe mostra que a nobreza dos bereanos não era apenas um adjetivo bonito. Ela se traduzia em frutos. Perceba que o texto diz que muitos creram. O exame diário não produziu esterilidade em Bereia, produziu fé. A Escritura, quando aberta com temor e fome da verdade, não serve para inflar o ego, mas para conduzir a Cristo. Mas o avanço do Evangelho raramente acontece sem resistência. Quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando em Bereia, eles foram até lá para agitar as multidões. Por causa disso, os cristãos enviaram Paulo para o litoral e, em seguida, o levaram para Atenas numa viagem de mais de 480 quilômetros, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia por um tempo, até que também pudessem se encontrar com Paulo. Essa sequência nos ensina algo sobre a providência de Deus na missão. O mesmo Senhor que abre portas, muitas vezes também permite pressões que deslocam seus servos para outros campos. Paulo foi parar em Atenas e ali pregou no Areópago, depois seguiu para Corinto. Na misteriosa providência divina, a oposição que tentou calar a palavra acabou servindo para que ela se propagasse ainda mais. Depois da passagem de Paulo por Bereia, a Bíblia não volta a falar mais sobre aquele povo. Na verdade, apenas uma breve referência posterior no livro de Atos informa que Sópatro, um dos companheiros de viagem de Paulo, era um bereano. Portanto, não há na Bíblia uma carta aos bereanos. Não há um grande discurso apostólico famoso registrado como em Atenas. Há apenas um retrato curto, e no entanto inesquecível, de um povo que ouviu, conferiu e recebeu o Evangelho. Inclusive, isso nos mostra que Deus não mede relevância como nós. Há igrejas que aparecem em poucas linhas nas Escrituras, e ainda assim, tornam-se modelos duradouros de fidelidade. Sem dúvida, os bereanos citados no livro de Atos servem de bom exemplo para a igreja. Eles mostraram ter ouvidos abertos para o ensino. Contudo, não eram ouvintes dispostos a receber qualquer coisa. Eles comparavam a mensagem anunciada com a palavra de Deus escrita. Em tempos de excesso de informação,
essa lição se torna ainda mais urgente. Hoje, muitos cristãos escutam sermões, cortes, trechos e opiniões como quem consome qualquer conteúdo, e não como quem busca a verdade que salva. O resultado costuma ser uma fé vazia moldada por carisma, por retórica, por tendência, por misticismo e, claro, por algoritmo. Mas o bereano, ao contrário, é moldado pela Escritura, a qual ele examina diariamente. Porém, aqui é preciso entender bem o que significa examinar. Examinar não é substituir a Bíblia por uma coleção de versículos decorados. Examinar é buscar o sentido do texto, respeitar seu contexto, comparar a Escritura com a Escritura e perguntar com sinceridade se isso que estou ouvindo é de fato o ensino bíblico. É também reconhecer que Cristo deu mestres à igreja e que a leitura bíblica deve ser humilde, não autossuficiente, não orgulhosa, não isolada. Além disso, ao demonstrar tanto zelo pela Escritura e mesmo assim receber a mensagem anunciada por Paulo, os bereanos foram mais uma prova de que o Evangelho não consiste numa nova doutrina inventada pelos apóstolos, mas sim num cumprimento real e genuíno da palavra de Deus. Este é um ponto essencial. A fé cristã é histórica, bíblica e centrada em Cristo. Ela não precisa de novas revelações para ser poderosa, precisa de fidelidade ao que Deus já revelou. Mas também é verdade que, infelizmente, na atualidade, falta a muitos cristãos a integridade de discernimento demonstrada pelos bereanos. Falta compromisso com a pureza da palavra de Deus e consciência de que apenas o evangelho verdadeiro pode conduzir as pessoas à fé em Jesus Cristo. Às vezes, o problema é preguiça espiritual. A pessoa deseja os benefícios da fé, mas não deseja a palavra que sustenta a fé. Outras vezes, o problema é imaturidade. A pessoa confunde emoção com verdade, intensidade com poder, novidade com profundidade. E não raramente o problema é falta de temor. Quando a Escritura deixa de ser o tribunal final, qualquer coisa pode ganhar status de doutrina, desde que soe bem. A Escritura, porém, nos adverte de modo severo que falsos ensinos, ainda que pareçam pequenos, adulteram o Evangelho. O perigo, muitas vezes, não está em heresias grotescas, mas em distorções sutis, um Cristo sem cruz, uma graça sem arrependimento, uma fé sem perseverança, uma salvação sem santificação, uma esperança sem temor de Deus. Na verdade, se uma única palavra adicional for misturada à mensagem do Evangelho, o resultado já será um outro Evangelho, e nós sabemos que qualquer outro Evangelho, mesmo disfarçado de piedade, é veneno. Então, assim como os bereanos não estavam dispostos a abrir mão da fidelidade à palavra de Deus nos tempos de Paulo, os cristãos precisam manter em mente que qualquer falso ensino, por mais inofensivo que pareça ser, já é suficiente para adulterar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Dessa forma, com os bereanos aprendemos a ouvir a mensagem com prontidão, mas ao mesmo tempo medir tudo pela régua da Escritura. O padrão não é se eu gosto, se eu sinto, se eu acho, mas é verificar se está escrito ou não. O bereano bíblico não se torna juiz soberano da igreja, ele se torna servo fiel da palavra. Com a história dos bereanos também aprendemos a examinar a Escritura diariamente, não ocasionalmente. Além disso, sempre devemos buscar a Cristo nas Escrituras. O evangelho que Paulo pregava era o cumprimento das promessas sobre a obra da redenção. Quando a Bíblia vira apenas um livro de frases motivacionais, ela deixa de ser lida como Deus a deu, ou seja, como testemunho de Cristo. Então, para concluir, podemos dizer que Bereia nos deixou um retrato breve, porém precioso. Um povo que ouviu o evangelho com alegria e o conferiu com reverência, nos ensinando que a igreja não é sustentada por modas, nem por vozes de ocasião, mas pela palavra viva do Deus que não mente. Palavra que, examinada com fé, sempre nos conduz ao verdadeiro Cristo e ao verdadeiro evangelho. Agora escreva nos comentários se você já sabia quem eram os bereanos na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma completa e objetiva, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.